A Revolução Francesa inaugura a era contemporânea. Sem sombra de dúvida, foi a revolução política mais importante do mundo ocidental. A Revolução Francesa criou uma nova noção de política, de relação entre a sociedade e o Estado. A Revolução Francesa trouxe para nós uma nova noção de justiça e, por isso, ela alterou profundamente a nossa forma de perceber o Estado, a política e as relações de poder. A Revolução Francesa foi uma explosão gigantesca que abalou a Europa definitivamente. Abalou não só a Europa, mas o mundo inteiro. A Revolução Francesa, por ser essa grande explosão, obviamente teve motivações muito fortes. Se eu digo que essa revolução é uma explosão, eu me proponho nessa aula a explicar o barril de pólvora que gerou essa explosão. A França da segunda metade do século XVIII é paradoxal. De um lado se vê a França elegante da corte de Versalhes. O rei da França é respeitado no mundo inteiro, afinal é descendente de Luís XIV, o Rei Sol. É casado com uma princesa austríaca, a rainha Dona Maria Antonieta, a mulher mais elegante do mundo. Lançava moda com seus coques de 1 metro de altura. Na corte havia festas cotidianamente. Os gastos eram exorbitantes. Quem via de fora achava que a França vivia em festa, vivia lançando moda, vivia lançando regras de etiqueta. Mas quem estava dentro sabia a verdadeira situação francesa. A França era um gigante de papel. Internamente, a crise afetava todos os setores da sociedade. Por dentro, a França estava apodrecendo. O Palácio de Versalhes era uma ilha de luxo no mar de miséria. Os franceses eram ao todo cerca de 26 milhões, dos quais 19 milhões viviam na mais absoluta pobreza. Crianças de 3 ou 4 anos já começavam a ser levadas para o trabalho dos pais e dizia-se ser um absurdo que uma criança que já andasse não pudesse trabalhar. Essa era a França da segunda metade do século XVIII. Uma França que vivia crises em diversos setores. Eu queria ressaltar a crise social. A sociedade francesa era uma sociedade estamental, dividida em 3 classes sociais. Cada uma dessas classes era chamada de Estado. O primeiro estado era o clero, composto por 120 mil membros da Igreja Católica. Eles eram sustentados com dinheiro público e não pagavam impostos. O segundo estado era a nobreza. A aristocracia da França se compunha de 350 mil pessoas. Eram duques, marqueses, viscondes, condes e barões. Eles não pagavam impostos e viviam de pensões públicas, poupudas, vitalícias e hereditárias. Esse segundo estado representava um custo enorme para o governo francês. E para bancar esse custo, o governo aumentava os impostos a cada dia. O terceiro estado ficava com a conta, era o povo. O terceiro estado era composto por cerca de 25 milhões de pessoas. Dividia-se em burguesia, que eram as pessoas, os comerciantes, os donos de oficinas de artesanato, eram os profissionais liberais, médicos, professores, escritores. Essa era a burguesia. A burguesia pagava impostos, era uma espécie de classe média da época e já estava cansada de pagar esses impostos. Também fazia parte do terceiro estado o campesinato. Era a imensa maioria da população francesa, cerca de 80%. Os camponeses se dividiam em camponeses livres, geralmente miseráveis, e servos. É verdade, ainda havia servos em pleno fim do século XVIII na França. E isso fazia com que essa parte da sociedade fosse bastante indócil. Eles não aceitavam mais pagar toda essa conta para manter o primeiro e o segundo estado, que juntos perfaziam 470 mil pessoas. Dentro do povo ainda podemos citar uma parte muito importante para a Revolução Francesa, que foram os sans-culottes.
Culotte é aquela calça apertadinha que os bailarinos usam. Sans-culotte, portanto, é quem não usa o culotte. O culotte era a calça da aristocracia. Somente os nobres usavam aquela calça apertada, que era um símbolo de elegância da aristocracia da época. Quem não tinha dinheiro para comprar aquela calça era chamado de sans-culotte. São os operários urbanos que usavam calças frouxas, que eram um sinal de pobreza naquela época. Assim, nós temos uma crise na sociedade. Crise porque, embora toda sociedade tenha privilégios, os privilégios devem ser justificados por obrigações. E na sociedade francesa nós vemos duas classes sociais que gozam de privilégios, ou seja, não pagam impostos, vivem financiadas com dinheiro público, que são o primeiro e o segundo estado, e que não dão uma contrapartida de deveres para terem esses privilégios. Os nobres não pagam impostos porque essa é uma tradição antiga, porque eles acumularam esse direito ao longo dos anos e eles não davam nada em troca desse privilégio. Isso vai causar na sociedade francesa um sentimento de injustiça. Era necessário corrigir essa anomalia na sociedade francesa. A França também vive uma crise econômica gravíssima. A agricultura francesa não estava bem, e isso por motivos naturais, problemas com as lavouras, nevadas ou verões bastante rigorosos que começam a acontecer especialmente na década de 1780. E a economia francesa estava baseada num produto fundamental para a alimentação do povo francês, que era o trigo. Toda vez que havia uma crise na produção do trigo, o preço do pão subia vertiginosamente e isso afetava diretamente a vida das pessoas na França. O aumento do preço do pão era devastador para as pessoas mais pobres. Essa crise econômica, no entanto, não era só agrícola. Havia uma crise na indústria. A indústria francesa já não era muito competitiva quando os reis da França decidiram assinar tratados desiguais com a Inglaterra. Esses tratados desiguais fizeram com que os produtos ingleses entrassem na economia francesa a um preço muito baixo. Os tratados diminuíam as tarifas alfandegárias francesas aos produtos ingleses e era comum encontrar produtos industrializados ingleses mais baratos do que os produtos franceses dentro da França. Essa distorção estava fazendo a indústria francesa beirar a falência. Há ainda uma crise fiscal. A crise fiscal era simbolizada por um déficit público inacreditável. O déficit público francês já atingia 78 vezes a arrecadação da França no reinado de Luís XVI. Déficit público acontece quando a arrecadação do Estado é menor do que o gasto do Estado. Ou seja, o governo gasta mais do que é capaz de pagar. E quando eu digo que o déficit já correspondia a 78 vezes a arrecadação, eu quero dizer que se os franceses arrecadassem e destinassem a arrecadação inteira para o pagamento da dívida, eles levariam 78 anos para pagar a dívida pública. É essa a situação da França, essa é a crise fiscal. A França gasta demais. Gasta porque mantém os privilégios da nobreza, mantém as pensões para o clero e para a nobreza, isenta o primeiro e o segundo estado do pagamento de impostos. É por isso que há uma crise fiscal, por isso que há um déficit público tão grave, sem contar o excessivo gasto da corte de Versalhes. Já no reinado de Luís XIV, calculou-se que o gasto do Palácio de Versalhes chegasse a 10% da arrecadação da França. É como se, de repente, a presidência da República do Brasil gastasse 10% de tudo que é arrecadado para manter o Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência da República. Quer dizer, isso é inimaginável. Em Versalhes havia 4 festas semanais, cada uma delas durava 12 horas. Essas festas eram bancadas com dinheiro público.
Para completar, a realeza vivia num luxo inacreditável. E essa imagem do gasto público acaba sendo associada à imagem da rainha da França, Dona Maria Antonieta. É bem verdade que as pessoas já não gostavam muito dela porque ela era austríaca. Ela foi o primeiro casamento de um rei da França com uma princesa austríaca. Isso porque os franceses e austríacos não se entendiam havia muitos séculos, e o casamento entre Luís XVI e Maria Antonieta tentava pôr fim à disputa entre franceses e austríacos. Então ela já chega na França e é recebida com uma certa má vontade pelos franceses. Mas ela representava assim todo esse gasto, todo esse luxo, essa exuberância que não correspondia à realidade da França. A França era miserável e os seus reis esbanjavam riqueza. Dizia-se, por exemplo, que Maria Antonieta, toda vez que ficava triste, mandava erguer para si um novo palácio, uma nova residência, e isso deixava as pessoas muito chateadas. Foi um escândalo quando anunciaram a inauguração de um palacete, uma residência de verão muito bonita chamada Petit Trianon. Era uma residência esplêndida com uma estufa para que a rainha pudesse guardar suas flores raras e uma vila camponesa. Segundo consta, alguns historiadores dizem que essa vila camponesa era para onde a rainha fugia em momentos de tristeza, ela que era adepta do Fugere Urbi, né, na época do arcadismo. E dizia-se que ela ficava mais triste no vilarejo porque ali não havia camponeses. Então o governo francês manda contratar artistas para se fazerem de camponeses. Não se sabe bem se isso era a fofoca da época ou se era verdade. O que importa é que essa notícia pegou. As pessoas acreditavam mesmo que o nível de gastos da rainha e de descomprometimento com os problemas da França chegasse a esse ponto. Essa crise fiscal vinha somada a uma crise política. A família real francesa, os Bourbon, já não tinham mais tanto respeito da população. As pessoas estavam já irritadas com os reis e já não acreditavam mais nas teses de origem divina do poder real. A crise política era sentida pelos próprios reis. Conta-se que quando Luís XVI ia rezar na capela de Versalhes, ele chorava profundamente e, angustiado, clamava em voz alta, não é? Senhor Deus, tende piedade de nós, que somos jovens demais para governar. Ele sabia que a situação política da França era calamitosa e que a França beirava o colapso. Em 1786, o rei da França decidiu tomar uma posição contra toda essa crise que afetava o antigo regime francês. Ele resolveu atacar o problema da crise fiscal e do déficit público. Naquele ano, Luís XVI anuncia sua intenção de cobrar impostos do segundo estado, a nobreza. E assim, nós vamos ver o desencadear da Revolução na França.